40 minutinhos, olha, o novo decreto toque de recolher em Sarzedo está valendo desde ontem, hein? A partir de ontem, meus amigos, além das todas as medidas restritivas já estabelecidas desde o início da pandemia em 2020, o decreto, em sintonia com o governo do estado e autoridade sanitária, estabelece o seguinte: desde ontem, toque de recolher das 20 horas até as 5 da manhã. Permitida somente a entrega de delivery e pessoas em situação de extrema necessidade justificável que estejam em deslocamento para o trabalho, portando crachá, carteira funcional, contrato de trabalho ou qualquer documento idôneo que comprove o motivo de você estar na rua. Proibido evento público ou privado de qualquer natureza. Proibido o consumo e a venda de bebida alcoólica gelada em qualquer estabelecimento. Uso obrigatório de máscara em via pública em qualquer ambiente no município. Essas novas regras são por tempo indeterminado. Atenção você de Sarzedo, hein? Preste bem atenção. Defesa Civil, Vigilância Sanitária Municipal, com apoio da Polícia Militar e outras forças policiais, vão fiscalizar o cumprimento desse decreto. Você que pode perder o seu alvará, você comerciante, você pessoa civil, pode até ser preso se descumprir, hein? Maiores informações no www.sarzedo.mg.gov.br e para denúncias, dúvidas ou até mesmo sintomas do Covid, Disque Corona 3577-8006. Rapaz, quando a gente pensa que o negócio vai melhorar, piora. Aí eu vejo umas notícias que falam assim: meu Deus do céu, eu não acredito que foi feito isso. Eu vou conversar agora com o deputado estadual Cristiano Silveira, que é presidente estadual do PT, inclusive. O Cristiano até teve outro dia aqui no estúdio, acabou que eu nem o cumprimentei direito, que eu tava no ar, ele ficou aqui do lado, que ele veio ciceroneando o Fernando Haddad. Vocês se lembram quando o Fernando Haddad esteve aqui, uns 15 dias atrás, mais ou menos? E, entre outros assuntos que eu tinha marcado conversar com o Cristiano, sobre essa suspensão, né? Que deixou aí o ex-presidente Lula, essa medida tomada pelo Fachin no Supremo Tribunal Federal, que deixou o presidente Lula livre para disputar qualquer eleição. Nós vamos falar sobre esse assunto, mas ao mesmo tempo, na hora que eu estava aqui me preparando para entrar no ar, eu estava numa reunião ali com o pessoal, chegou para mim aqui, através do presidente da Câmara, presidente da Assembleia, perdão, um pedido de abertura de CPI da Assembleia Legislativa, que está assinado por vários deputados, não por todos. Queria até saber porque que alguns não assinaram, inclusive os 3 do Novo não assinaram, né? É aquele negócio. Na minha casa pode, na sua casa não. E o deputado Cristiano assinou também. Deixa eu achar o dele aqui, ver se tá aqui também, senão eu tô falando bobagem, ele vai brigar comigo aqui depois. Não, tá aqui, deputado Cristiano Silveira. Ele assinou aqui. Abertura da CPI dessa vergonha que foi descoberto, aonde o excelentíssimo senhor secretário de saúde e mais uma quase 500 servidores que não tem nada a ver com a saúde, inclusive colegas nossos jornalistas, que é uma vergonha, tomaram a vacina no escurinho do cinema, ou seja, escondidinho. Ô deputado, tristeza, né? Dá um sentimento de revolta, não dá não? Boa tarde, é um prazer ter o senhor aqui novamente. Boa tarde, Sapia. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Super, os internautas. Mas Sapia, era pra gente estar discutindo outras coisas, né? Sim. Discutindo ampliação de leito, discutindo como que a gente faz para ampliar as restrições onde é necessário, discutindo profissionais para dar o suporte onde há déficit de profissionais. E olha que a Assembleia então tem que lidar agora com essa bomba, né? A imprensa vem amplamente divulgando isso ao longo da semana. Fura-fila em Minas Gerais. E inclusive, o que é mais grave, o fura-fila sendo provocado pelo próprio gestor da saúde e equipe. É claro que nós não somos contra que os servidores da Secretaria de Saúde sejam vacinados, mas não é agora, isso não é o momento, né? Nós precisamos que sejam vacinadas aquelas pessoas que estão elencadas na ordem de prioridades do plano de vacinação, especialmente os trabalhadores que atuam na linha de frente. Minas Gerais, não sei se vocês sabem, mas mais de 1.000 profissionais trabalhadores da saúde já perderam a vida em decorrência do Covid. Só no mês de janeiro, 186 trabalhadores perderam a vida. Então, quer dizer, é claro que em determinado momento a vacina teria que chegar para o secretário, para os servidores da burocracia na Secretaria de Estado,
Mas, pasmem, nós estamos falando de trabalhadores jovens, da faixa de 25, 30 anos, nós estamos falando de quem atua em processos internos, não tem um contato direto com o público e nem com quem atua nessa linha de frente. E é possível, e a CPI vai apurar isso, é possível que inclusive pessoas que estavam trabalhando de maneira remota, home office, tenham recebido a dose da vacina. Sim. Então, ontem nós passamos mais de 6 horas ouvindo o secretário, não convenceu ninguém, tirando um deputado ou outro, mais alinhado com o governo, que muito no sentido de solidariedade, mas não no sentido de ter argumento que conseguisse justificar a atitude do secretário. Em decorrência disso, a Assembleia instala, então, hoje, uma comissão parlamentar de inquérito, são 39 assinaturas. Acredito que colegas que não assinaram, não estão convencidos da importância de apurar esses fatos, né, lamentavelmente. Mas a grande maioria dos parlamentares querem saber realmente quem foi vacinado, como foi vacinado, a forma clandestina que se aplicou essa vacina, isso tudo nós vamos querer que o governo preste esclarecimentos. Eu só queria lembrar, Sapir, que ontem, quando foi perguntado ao secretário, solicitado que ele enviasse a lista com os nomes de quem teria sido vacinado, o secretário falou, olha, eu vou ver se eu posso mandar, primeiro eu tenho que consultar o jurídico. Quer dizer, nós temos a prerrogativa constitucional de fiscalizar os atos do executivo e o secretário me traz uma dessa. Então acho que isso daí piorou ainda mais a situação, culminando com o entendimento da casa, e o presidente Agostinho, de maneira acertada, hoje já fez a instalação e agora será feita a composição da comissão. Ô Cristiano, eu queria que você acompanhasse comigo aqui rapidinho uma matéria do Gabriel Rodrigues a respeito disso. Vamos acompanhar? Gabriel. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, se reuniu com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, na manhã desta quinta-feira, para discutir a vacinação de servidores da pasta estadual. Ela é vista com suspeita pelo Ministério Público de Minas Gerais e pela Assembleia Legislativa do Estado. A reportagem procurou a Secretaria de Saúde e a equipe de comunicação do governo de Minas para saber quais foram as conclusões da reunião e nenhuma respondeu. O próprio secretário, com 52 anos e médico por formação, foi vacinado contra a Covid-19 e um memorando da Secretaria de Saúde informa que 500 servidores seriam vacinados, inclusive quem trabalha em casa. Em uma reunião de mais de 5 horas na Assembleia na quarta-feira, o secretário não esclareceu quantos servidores foram vacinados até então e disse que ele próprio se vacinou para dar o exemplo sobre a importância da imunização. A vacinação dos servidores seria amparada pelo Plano Nacional de Imunizações, de acordo com Amaral. Deputados solicitaram que ele entregue a lista de imunizados aos parlamentares e, na última noite, Zema afirmou em rede social que determinou que isso seja feito. Até esta manhã, os deputados João Vitor Xavier, do Cidadania, e Ulisses Gomes, do PT, nomes que estão à frente da demanda, dizem não ter recebido a lista. Uma CPI deve ser protocolada nesta tarde para averiguar o caso e já conta com 38 assinaturas das 26 necessárias, segundo Gomes. Repórter Gabriel Rodrigues. Essa matéria foi feita um pouco antes, né? A abertura já aconteceu da CPI, 38, já tem 39 que assinaram. Isso não significa que os outros que não assinaram não quiseram assinar, porque tem uns também que não estão frequentando, né? Não tem isso também, ô deputado? Ou não? Tô falando bobagem aqui. Olha, pode ter ocorrido da informação de que as assinaturas estavam sendo coletadas não tenha chegado a todos os colegas, né? Sim. Até porque estão trabalhando de maneira remota e isso daí nós estamos falando os mais velhos, 24 horas. Né? Principalmente os mais velhos, né, Principalmente os mais velhos, grupos de riscos. Então, eu considero que nós temos aí 3 categorias de parlamentares que se posicionaram nessa questão da CPI. Os que são favoráveis e que é a abertura e a apuração, os que, de fato, de alguma forma, podem nem ter tido a ciência de que circulava a coleta das assinaturas pelo prazo exíguo que ocorreu, sim, mas tem também os colegas que não querem a instalação da CPI, ou seja, está ótimo. Eu queria destacar aqui que o que chamou a atenção dos parlamentares, de todos nós, foi o fato do secretário dizer que ele se vacinou, inclusive para dar o exemplo, ele se vacinou inclusive para estimular a vacinação como uma forma de promoção da campanha, como forma de promoção da importância da vacinação. Só que ele fez de maneira clandestina. Seria o mesmo que você, como repórter, falar, olha, eu vou dar uma palestra aqui sobre como que a importância da comunicação, do jornalismo, mas você fazer para ninguém, escondido. Então, o que está chamando a atenção nesse processo todo é que foi muito clandestino a maneira que se deu essa vacinação. Ela nem aconteceu na cidade administrativa.
E os servidores que foram vacinados foram proibidos de fazer qualquer tipo de divulgação, fotografar, registrar e comentar sobre o assunto. E vou dizer, a CPI ela ainda vai apurar outra situação, que se trata de pressão que servidores teriam sofrido para que fossem vacinados, inclusive aqueles que discordavam, diziam assim, olha, nós estamos achando que, né, no limite, se for legal, como o secretário afirma que aí nós vamos apurar isso, pode não ser moral, né, sabendo que tem a gravidade de pandemia e toda uma fila a ser cumprida da vacinação. E esses servidores teriam sido, talvez, inclusive, ameaçados. A CPI ela vai apurar e quer ouvir os servidores. Então, eu vou dizer para vocês que tem muita coisa que vai acontecer, muita informação que vai surgir a partir da apuração desse escândalo, que se tornou um escândalo agora de nível nacional, né? A imprensa também no Brasil começa a fazer a divulgação do fura-fila em Minas Gerais. Então, é lamentável, um absurdo. Eu acho que tem uma fala do secretário de uma semana atrás, ou 10 dias atrás, dizendo que ele não iria furar fila, que ele achava que todo mundo tinha que ficar na fila direitinho. Uma fala dele, há 10 dias no máximo atrás. Que seria uma feiura furar fila. Seria uma feiura. Uma feiura. Exatamente, ele usa esse termo, que seria uma feiura furar fila. Aí ele mesmo fura fila. Aí ele coloca junto centenas de profissionais que são ligados à área de saúde, mas inclusive nesse meio até me chamou a atenção jornalistas que fazem assessoria de imprensa para a secretaria, o que é um absurdo. Pessoas que estavam realmente em home office, da área administrativa, o que é um absurdo. Quer dizer, então a gente vê uma série de coisas e de repente vê motorista de ambulância do SAMU que ainda não tomou a vacina. É triste, né, deputado? Olha, o secretário, a pessoa dele em si, ter se vacinado, talvez não seria o grande problema. Sim, até porque ele é médico. Individualmente, né? Ele é médico, ele está na linha de frente, comandando uma pasta. E ele visita os hospitais, ele está visitando unidades, conversando com os profissionais que estão atuando, até que tem uma razoabilidade no caso do secretário. Sim. Se não fosse a forma clandestina que ele o fez. Olha, nós vimos aí outras autoridades, gestores, políticos sendo vacinados, claro, grande maioria dentro dos critérios, e que fizeram de maneira pública, inclusive com esse sentimento. Agora o secretário fala que se vacina para estimular, mas o faz de maneira clandestina, sem que ninguém saiba, sem divulgar, sem convidar a imprensa, né? A imprensa foi convidada para poder acompanhar essa vacinação, não foi. Olha, é no mínimo muito suspeito. E esses cerca de 500 servidores que foram vacinados, num primeiro momento priorizou-se os cargos comissionados, depois chegaria na questão dos trabalhadores, os efetivos, servidores que não atuam na linha de frente, que atuam na área meio dos procedimentos, dos processos da Secretaria de Saúde, servidores jovens, saudáveis, que não representam muitos, sem comorbidade. Então, olha, no momento da gravidade, com a falta de vacina que nós estamos vivendo, os casos em Minas Gerais aumentando, os casos de contaminação em Minas batendo recorde. Nós estamos vendo em Minas Gerais agora criar a onda lilás, a onda roxa do Minas Consciente, estão exportando pacientes nossos para fora do estado. Repito, mais de milhares, centenas, quase mais de 1.000 trabalhadores, algumas centenas de trabalhadores da saúde já perderam a vida. E o grande exemplo que vem do governo do estado de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Saúde, é uma vacinação robusta de pessoas que não estavam no corpo de prioridade do plano de vacinação. Deputado, como eu disse, meu assunto com o senhor era outro. Infelizmente, temos que partir para esse que estourou agora à tarde, a CPI, uma vergonha. Se eu fosse o governador, mas não sou, teria demitido o secretário imediatamente e todos os outros 500, se for cargo de confiança, botaria todos na rua. Achei uma vergonha, um absurdo, e tinha que, se eu pegar essa lista, eu vou passar aqui 1 hora, se não der 1 hora, eu falo no outro dia, eu vou falar o nome dos 500 aqui, pra eles passarem vergonha. Eles têm que passar vergonha, porque eles não têm nada mais do que nós e têm que respeitar. Pronto, isso é a minha posição. Salvo se não foram vacinados sob coação, né? Tem isso também. Tem isso também. Tem informação circulando, tem que ser checado, mas que servidores teriam sido vacinados, abre aspas, sob pressão. Então,
Vamos apurar também. Nós vamos acompanhando para e passo essa CPI e vou querer utilizar o senhor aí durante esses próximos dias para o senhor trazer as informações pra gente. Aí o senhor, como presidente estadual do PT, independente da questão ideológica de partido, foi uma vergonha o que eles fizeram, ponto. Agora vamos nessa comissão parlamentar de inquérito, com certeza poder checar, inclusive vai auxiliar o Ministério Público para poder utilizar os dados do que aconteceu, de como foi, pra gente saber como é que está. Só para finalizar, meu tempo tá estourando, como eu disse, o assunto era outro. Lula 2022, deputado? O Lula tá muito animado, né? Eu acho que essa decisão do Fachin, e na minha opinião ela vai ser confirmada pelo Pleno do Supremo, recoloca o Lula de maneira muito, muito forte no jogo, né? Nós vimos aí que o presidente Lula, na coletiva que ele deu uma sacudida no cenário político. O presidente Lula, depois da entrevista, como dizem inclusive alguns internautas, né? Conseguiu fazer o próprio Jair Bolsonaro trabalhar, né? Conseguiu fazer Jair Bolsonaro usar máscara, postar nas redes sociais que o caminho é a vacina, ou o Pazuello para tentar negociar a compra de vacinas, acelerar os prazos. Então, quer dizer, deu uma sacudida no cenário político. E tem outros elementos que se somam. O fato do Lula ser o candidato mais competitivo para enfrentar o Bolsonaro, segundo as pesquisas recentes, inclusive o dado do Paraná Pesquisa. O Instituto Quest coloca que o Lula é o candidato com maior potencial de crescimento, de potencial de voto. Agora, a pesquisa Atlas, que foi divulgada agora, coloca o Lula com possibilidade de vitória sobre o Bolsonaro em segundo turno. Então, isso tudo, combinado com as notícias, a justiça que se fez, porque já há muito tempo a defesa do Lula dizia que a 13ª Vara de Curitiba não era competente, no sentido da competência de julgar os casos do Lula. E o Fachin, um pouco atrasado, mas agora confirma então essa incompetência, e dessa forma anula o que foi feito até agora, inclusive a condenação do Lula, mexe muito no jogo, no cenário político. O Lula está correto, ele não está se apresentando como candidato, apesar que isso é natural, né? A força política que ele tem, e com todas essas notícias é natural que ele seja um pré-candidato natural, mas ainda é cedo para a gente bater o martelo, falar, olha, o candidato do PT será o ex-presidente Lula. Está no jogo, está colocado, mas essa confirmação ela depende ainda de alguns processos que nós temos que atravessar ainda no próximo ano. Deputado Cristiano Silveira, deputado estadual pelo PT, das nossas Minas Gerais, presidente estadual do PT, queria agradecer a sua participação aqui, já deixar previamente combinado com o senhor que durante a semana eu vou querer utilizá-lo aqui com as informações dessa CPI, que é muito importante, e vamos trazer outros assuntos também, como essa mudança. Poderia ficar aqui fazendo mais perguntas, infelizmente meu tempo acabou, mas foi muito proveitoso, né? E coincidiu de ser o senhor hoje pra gente saber o que acontece debaixo do pano do governo mineiro, e nós precisamos abrir isso para a população ficar sabendo. Muito obrigado, viu, deputado, e parabéns pela sua postura.